Olá, estamos no terceiro vídeo. No primeiro a gente falou sobre a introdução da psicologia, da escola, né, da ciência psicológica. No segundo a gente falou aí sobre o behaviorismo, condicionamento respondente de Pavlov, correspondente ao condicionamento operante de Skinner. E hoje nós vamos falar sobre a questão do behaviorismo na educação. Será que é legal usar o behaviorismo? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? O behaviorismo, ele assim, animais inferiores, né? O cachorrinho, ele é condicionado, né? O gatinho é condicionado. Então, se a gente quer criar seres humanos autônomos, pensantes, a gente tem que ter cuidado com esse condicionamento. Até porque o ser humano, ele vai atingir, a gente vai estudar aí o construtivismo, a questão do pensamento formal, desse pensamento mais abstrato, e aí ele vai entender que está sendo condicionado e de repente ele não vai querer, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o behaviorismo. Agora, será que é válido eu usar o behaviorismo? Sim, assim, com cuidado, sabendo da teoria. Então, um exemplo. Uma professora está com uma turma que né, o comportamento é muito ruim, e aí ela começa a falar, olha só, enquanto não tiver um comportamento não vai ter recreação, né? Só vai ter recreação depois. Foi o jeito, a maneira que essa professora conseguiu. Então, agora, a gente tem que saber que só usar essa coisa do behaviorismo, as crianças elas vão ficar, não vão ter a questão da autonomia, né? O estudar mesmo tem que ser pelo prazer de estudar e não pelo medo da punição, né? Pela questão do presente, do reforço que vai ganhar. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Então a gente pode usar? Pode, com algum cuidado. Eu lembro de uma vez numa escola que eu estava fazendo um projeto lá e resolvi usar o behaviorismo, né? Era uma atividade meio difícil, teriam dificuldades em realizar aquela tarefa, e aí eu tinha um chocolate na bolsa e eu falei, olha só, quem acertar primeiro vai ganhar um chocolate. Olha só, a gente fala do behaviorismo, mas ele funciona, tá? A gente tem que ter, né, é claro isso, até adultos. Eu dou aula em pós-graduação e quando vale um bombonzinho para explicar sobre o behaviorismo, precisa ver a atenção da turma. E nessa turma, que era do terceiro ano do ciclo, né, um menino acertou. Bonitinho, assim, numa escola lá em Caxias, né, no local, Campos Elíseos, no local que não tem muito acesso à cultura, né? O poder aquisitivo não é muito legal. E esse menino esperto, né? Bem esperto, ele acertou. E aí eu dei o bombom, um chocolate, uma barra de chocolate para ele. E aí a turma ficou meio que só um ganhou. Aí que tá a questão do behaviorismo. A gente tem que ter cuidado, muito cuidado, porque todos queriam, né? E só um ganhou. E aí quando essa pessoa ganha, logo depois uma outra menina acerta. Aí, uma terceira menina que não tinha acertado, estava lá atrás, reivindicou para ela. Por que ela não vai ganhar se ela acertou também? Aí eu expliquei, olha só, eu falei que seria a primeira pessoa a complementar a tarefa, a cumprir com a tarefa. E aí eu achei um pirulito na minha bolsa. Falei, então ela vai ganhar um pirulito, e dei. Olha, a terceira menina que tinha, né, que havia reivindicado, ficou muito irada. Olhou para mim e falou o seguinte: se fosse no jardim da infância, as criancinhas todas iam estar chorando. Caramba, olha, aprendi tanto naquele dia com essa menina. Realmente, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado. Porque quando a gente fica premiando o melhor, parece que os outros não vão. E se eu quero, assim, educar todo mundo, né, eu tenho que premiar todos. Né? E aí, na semana seguinte, que era uma vez por semana que eu ia até essa escola, eu levei um saco de bombom, uma tarefa bem mais fácil, parecida com aquela, mas bem mais fácil. Todos acertaram, todos ganharam bombom. Então, uma das coisas assim que a gente tem que tomar muito cuidado com o behaviorismo na educação é esse, porque a gente quer educar todos, a gente não quer educar só um. Tá? Então, essa premiação, esse reforço positivo, ele tem que atingir a todo mundo. A outra questão é aquela assim, se eu estou premiando, né, eu estou premiando, e assim, a professora fala, quem tirar 10 vai para a excursão no Jardim Zoológico. Caramba, eu estudei, tirei 9.
não atingiu 10. E aí você não vai. Aí o que acontece? Você que estudou muito, você acha que quem é bom é o outro, não é você. E às vezes foi uma falta de atenção, foi de repente alguma questão bobinha ali que você errou. E aí você, a questão mesmo assim, dá menos valia. Você acredita que o outro é bom. Uma vez, né, eu fui psicóloga educacional e no conselho de classe um professor falou assim para mim: não, mas eles têm que se acostumar, porque vai ter concurso, a vida é assim. Falei: professor, mas eles têm 10, 11 anos. Olha o que a gente está fazendo com essas crianças, mostrando assim, tem uns que são bons, são uns que vão receber o nome nessa escola, colocava o nome no quadro na entrada da escola, vai o nomezinho lá pro mural, mas e aquele que estuda muito, que se esforça e o nome não foi para o mural? Né? E aí eles vão incorporando essa imagem que não é competente é o outro, ele não é tão bom e o bom é o outro, e não é isso. A vida muda muito, né? E aí nessa questão do concurso tem que ter a questão do foco, da disciplina, e aquela criança que de repente teve um nome ali no mural, de repente não vai ter isso tudo no futuro. Ainda tem a seguinte, de repente o nome do mural não é daquele tão bom assim, porque às vezes aquele nome no mural tem uma mãe, tem um professor particular ali ensinando, e aí fica mais fácil. De repente o que está na sala de aula ainda é mais esperto e não está ali no nome no mural. A criança com 2 aninhos, 3 aninhos, ela ainda não consegue pensar, né? Então, como eu vou evitar que a criança não mexa no fogo? De repente é o behaviorismo mesmo, mas ele tem 2, 3 aninhos. Depois eu tenho que tirar. Até porque quando ele chegar na adolescência, ele vai ter, né, uma capacidade, uma estrutura cognitiva que vai permitir a ele uma reflexão bem maior do que essa behaviorista, né? Então é aquela criança que você está acostumado a ir, não, prefiro ficar com seu sorvete, mas ir para a rua. E é isso que tem que ser, autonomia, ele tem que pensar. E aí você tem que ser esperto para dizer, olha só, mas o sorvete hoje está frio, e aí você vai poder tomar, mas aí vai ficar resfriado, de repente não vai poder ir à praia. Então assim, isso é mais interessante, proporcionar uma capacidade de reflexão na criança, né? Então, a gente tem que ir muito além do behaviorismo, tá? O behaviorismo, aquilo de novo, né? O behaviorismo pode ser usado? Pode, mas com cuidado, tá bom? Até a próxima.